A gente vai ao vivo lá para os Estados Unidos, um dos pontos que vem enfrentando esse frio extremo, que a gente está acompanhando com muita neve, com temperatura negativa. Agora, 5 horas e 32 minutos aqui no Brasil, a gente está ao vivo com o Pedro Valente. Pedro Valente, ele é pós-doutorando em climatologia na Universidade de Ohio. Ele está lá em Athens, em Ohio, para trazer para a gente as informações ao vivo. E não só o relato, Pedro, do que está acontecendo aí, que é muito interessante, a gente quer pegar essa percepção ao vivo, mas de alguém que estuda, alguém que pesquisa. Eu imagino que para você esteja sendo uma experiência muito interessante estar vivenciando, né, e vendo muito de perto aí algo que está nos seus estudos, na sua pesquisa. Boa tarde, Pedro, bem-vindo aqui ao Conversas Cruzadas. Nos conte aí como é que está a situação agora em Ohio. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, professores. A situação aqui, como vocês podem ver, continua bem fria. Eu moro aqui desde outubro do ano passado, e essa é a primeira vez que eu vejo, tem um rio do lado da minha casa, e essa é a primeira vez que eu vejo o rio completamente congelado. E isso era uma coisa que eu sempre achei interessante, eu sempre me perguntei qual era a temperatura, qual era a condição necessária para congelar o rio completamente. Porque essa não é a primeira nevasca desse inverno, e já é, acho que a quinta, se eu não me engano, mas é a primeira que consegue chegar a congelar o rio nesse estado completamente. Algumas pessoas já conseguiram atravessar o rio de uma margem para outra esquiando por cima dele. Mas tem sido bem complicado. Tem sido algo bem... Pedro, 32 graus, tá? Aqui em Porto Alegre. Sim. Você deve conhecer como é que é o nosso calor aqui no verão. Quantos graus está fazendo aí agora? Quanto chegou a fazer nesse frio extremo? Relata pra gente, por favor. Sim. Estamos a mais de 40 graus de diferença praticamente. Aqui está próximo de menos 10 agora. Eu conferi um minuto atrás, está menos 8, com sensação térmica de menos 15. Hoje foi o dia que eu consegui voltar para minha cidade, voltar para Athens, em Ohio. Na sexta-feira, eu precisei ir a Columbus, tinha um compromisso em Columbus. A nevasca se intensificou, o governador do estado decretou alerta de nível 3. Então, foi uma situação muito similar à situação que a gente teve na enchente em 2024. As pessoas não podiam sair de casa, só podiam sair por questões médicas. E estava proibido ir no mercado, então a gente teve que ficar nos lugares que podia, nos abrigamos na casa de amigos, familiares, todo mundo que tinha algum contato próximo abrigou, muitos vizinhos abrigaram outros vizinhos, abrigaram pessoas que estavam em situação de mudança ou que moravam nas ruas, então teve uma movimentação muito grande das pessoas mesmo para abrigar quem estava na rua. As passagens de ônibus foram todas gratuitas, então o ônibus estava gratuito para todo mundo conseguir se locomover do jeito que podia até um lugar seguro. Mas, assim, da minha vida pessoal, aulas foram canceladas, eu tinha uma aula para dar hoje, a aula foi cancelada, o trabalho foi cancelado, tanto a Universidade de Ohio quanto a Universidade do Estado de Ohio estão fechadas até quarta-feira, às 6 da tarde, para o pessoal, corpo técnico, conseguir derreter a neve e abrir os caminhos. Está perigoso de dirigir, um caminho que levava 2 horas entre Columbus, a capital do estado, e Athens, levou hoje cerca de 3 horas e 40. A gente veio, diria que a 30, 40 km por hora de ônibus, engarrafamento, não é todo carro que anda, carros mais baixos não estão conseguindo andar, muitos carros patinando, muitas ambulâncias, muita polícia na rua. É uma situação, eu diria que uma mistura do que a gente viveu entre a enchente e a pandemia. Tem o confinamento da pandemia e as situações adversas da enchente. É muito interessante esse teu relato, Pedro, até relembrando que a gente viveu aqui também consequência de um evento extremo, que foi a enchente de 24 em Porto Alegre, que vai ficar para a história com tudo que a gente sofreu por aqui. E, bom, dá para ver aí que tem ainda muita neve acumulada, né? Não está mais nevando, ao que parece, mas ainda tem muita neve acumulada. Isso demora um tempo aí
para desaparecer aí desse cenário. É um cenário que é bonito, a gente assim olhando, né, ele fica esteticamente bonito, mas sabe que há muito sofrimento também por trás disso tudo. O Pedro trouxe alguns relatos de transtornos que a população sofre, mas há relatos de pessoas que morreram. Aliás, como é que é, Pedro, dentro das casas aí tem obviamente a calefação, né, uma preparação maior para enfrentar essas temperaturas muito baixas, né? Sim. Uma coisa que eu percebi daqui é que existem os problemas do frio dentro da casa e fora da casa. Fora da casa, agora, por exemplo, quase -10, eu estou usando 2 luvas aqui e eu sinto os meus dedos congelar ainda, então de -10 a -20 é uma sensação de o frio não passa, ele começa a queimar a pele, e aí quando a gente entra em casa, dentro das casas existe calefação, então geralmente são ambientes que estão a 20 graus, recomenda-se não deixar acima de 20 graus por causa do choque térmico, então entre 20 e 15 graus é ainda uma temperatura considerável, ainda dá para, tu não tem essa transição tão abrupta, mas aí a gente tem um problema de umidade, né? Porque aqui, como tem a neve, fora a umidade está em torno de 100%, e quando a gente entra na casa da gente, a gente tem uma umidade em torno de 8%, 12%, a umidade é uma variável mais difícil de controlar em casa. Então, não só pelo frio, muitas pessoas têm chegado à condição de hipotermia, só que em Ohio, se não me engano, eu acho que 20 pessoas já faleceram só nesse evento, mas também tem a questão do ar seco dentro de casa, que também pode trazer problemas pulmonares, especialmente para pessoas mais velhas, ou das questões também de pele, que pode agravar também, mais as queimaduras por causa do gelo misturadas com o ar seco dentro de casa pode trazer problemas bem ruins assim para a população. E essa foi um caso complicado, assim, foi um caso que a gente já sabia do evento, e então a gente teve um certo tempo de preparo, assim, não chegou tão surpresa. Sim, houve um alerta por parte dos meteorologistas de que haveria esse evento extremo aí, então todo mundo já, na medida do possível, se preparou, é isso? Sim, sim. A gente já tinha feito o alerta, eu trabalho nos laboratórios que fazem a previsão meteorológica. A gente já esperava que fosse algo intenso. Na verdade, os alertas que a gente soltou até previam um pouco mais de neve do que realmente caiu. Aqui em Athens deve ter caído algo em torno de 20 a 25 centímetros de neve. Em Columbus, na capital, tinha algo em torno de 50 centímetros, então chegava quase no joelho a neve. No primeiro dia era bem difícil de caminhar. Mas aqui como está mais ao sul, aqui acabou não nevando tanto. Então, as previsões eram de algo em torno de 60 a 70 centímetros, na pior das hipóteses, e caiu algo entre 25 e 50 em Ohio. Em estados mais ao norte, como na Nova Inglaterra, na Filadélfia, chegou a 70 centímetros. Bom, eu imagino que seja a maior quantidade de neve que você já tenha visto, né? Sim, e o frio mais intenso que eu já peguei também. E o frio mais intenso. E para fechar então, Pedro, o prognóstico agora para os próximos dias? Essa tempestade já passou, o frio intenso ele continua, então os valores ficam a máxima. A gente até brincou hoje no laboratório, nossa, amanhã vai estar 2 dias mais quente, a máxima é menos 5. Então, as máximas elas giram em torno de -5 a -8 e as mínimas em torno de -11 a -20. Mas, assim, -20 seria durante a madrugada, um horário que as pessoas não estão na rua. Durante o dia é algo entre -5 e -8. Muito bem. Pedro Valente. Algo mais aí para acrescentar, Pedro, no último recado? Eu acho que o recado que a gente sempre dá é ouçam os alertas de meteorologia, até quando eles são um pouco mais do que realmente ocorre, porque eles são cruciais para a prevenção de qualquer tipo de evento extremo, não só de nevasca, mas de chuva, de enchente, de onda de calor, porque a gente está tendo esse cenário, ele não acontecia há 40 anos, mas a gente teve, nos últimos 10 anos, um número de nevascas acontecendo muito mais frequente do que comparado ao último século. Então, esses casos, mesmo que anuais e que não batam recordes, eles estão acontecendo numa frequência maior. E isso torna a situação mais preocupante.